Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo eu te conto preocupações de Dorival Júnior com o Corinthians. Sistema defensivo parece uma peneira, tudo que vai lá é gol. Como o Corinthians consertar esta defesa, pelo menos até a abertura do mercado da bola. Vamos falar também sobre possível racha no elenco do Corinthians. É isso mesmo, família corintiana. E vamos falar também sobre mercado da bola. Corinthians tenta empréstimo de jogador e pode ser que dê certo e vocês vão se surpreender aí no final do vídeo, tá? Então peço humildemente para você já deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui já comentando aqui sobre as principais preocupações do Corinthians. E qual é a principal preocupação do Corinthians hoje, na minha humilde opinião, e também não só na minha, eu acho que na opinião de vocês também, e com certeza de Dorival Júnior, tá? Inclusive Dorival Júnior já começa a trabalhar para tentar resolver esse problema, declarações do próprio treinador. Sabemos que o principal problema do Corinthians hoje, na minha humilde opinião, é o sistema defensivo do Corinthians, onde o Corinthians hoje já é o quarto time com mais gols sofridos no Campeonato Brasileiro, e isso porque o Brasileirão está no início, tá? Um time que tem mais jogos e mais gols sofridos, tá? Então o Corinthians lá, não sei, tem 32 jogos, 33, 36, 37 gols sofridos. Realmente é um número bastante alto. É uma zaga que nos últimos 3 confrontos sofreu gols. É uma zaga que todo confronto sofre gol. A média é de 1,8 gol por partida. Quase 2 gols por partida é a média de gol sofrido do Corinthians. Então realmente precisamos mudar esse sistema defensivo. E como a gente começa a esboçar esse sistema defensivo para uma melhor qualidade? Vocês sabem como? Não tem como. Não tem como você pegar o Kaká, o João Pedro Tchoca, o André Ramalho, o Gustavo Henrique é o que salva um pouquinho, mas está em cirurgia, e mesmo assim na bola aérea, no chão ele não é muito bom. Então a gente tem um zagueiro mais ou menos e 3 horríveis. Então como que o Corinthians resolve esse problema, sendo que a gente não tem material humano hoje para o Corinthians trabalhar e tem que esperar o mercado da bola abrir? Só há um jeito, você tem que reforçar os volantes. E o Dorival Júnior não vai conseguir fazer um sistema defensivo forte jogando com Maicon e Bidon. Fiel, o Corinthians hoje, se jogar com Breno Bidon e Maicon, o Corinthians corre seríssimos riscos de levar até goleada se pegar um time mais fraco, mais forte. O Corinthians não pode jogar com Maicon e Breno Bidon de forma alguma. E hoje parece que o Maicon é titular absoluto no time do Dorival. Realmente eu não estou conseguindo entender essa insistência num jogador que não faz verão já faz há muito tempo. Então, se o Corinthians manter Maicon e Breno Bidon, o Corinthians corre sérios riscos sim de continuar levando gols todas as partidas. Como o Corinthians resolve esse problema? Colocando 2 volantes de combate, 2 volantes de pegada. Quais são esses volantes, Fel? Na minha opinião são 2, Ranieri e José Martinez. Ah, cara, mas o José Martinez está machucado, passou por uma cirurgia agora, tá? Qual que é a outra solução? Rian. Você tem que colocar o Rian. Rian, pelo menos, é um jogador jovem que veio da base e marca bem. Pelo menos marca bem. Não é um exímio volante, mas também é um jogador que joga bem. É o único jeito hoje de você consertar a zaga do Corinthians para deixar mais ou menos. Você tem que jogar com 2 volantes de contenção. É volante que não apoia o ataque, é volante estilo Ralf, que é difícil a gente achar um volante hoje do estilo do Ralf. Mas tem que ter 2 volantes presos no Corinthians ali, sem avançar, 2 volantes marcadores, 2 pitbull, 2 cão de guarda, para você ter aí uma chance dessa zaga não sofrer gol, porque realmente ela é bastante deficitária, tá? O Mateuzinho, quando joga, é um jogador que tem bastante raça, não é um jogador que apoia brilhantemente, mas é um jogador que tem uma boa marcação, tá? Matheus Bidu ataca bem, o Angelera é regular, não é aquele cara que ataca muito, mas também não defende muito. Então o Corinthians tem que usar essas peças para conseguir aí ter uma defesa melhor. E o Dorival Júnior também se preocupou, ele mesmo disse que uma das principais preocupações dele hoje é não levar gols, porque o Corinthians sofreu 3 gols nos últimos 3 jogos. Sofreu gol contra o Inter, sofreu gol contra o América de Cali, sofreu gol contra o Mirassol. Então realmente precisamos nos reforçar, tá? Principalmente, Fiel, que quinta-feira agora já tem jogo contra o Racing. Se o Corinthians quiser permanecer vivo, tem que jogar lá fora e evitar de tomar gol se quiser vencer a partida, tá? Então preocupa, porque você tem uma zaga que não funciona e você tem um meio-campo que não funciona. Ah, como assim, corintianeiro? Qual foi a última bola que o Memphis, o Yuri Alberto, o Romero,
O Hector Hernandes, quando entra no segundo tempo, de vez em quando, recebeu uma bola na cara do gol em condições de finalização. Então a gente tem um meio-campo que não cria e a gente tem uma zaga que é uma peneira, que tudo que vai toma. Eles precisam de um ataque bem construído para o Corinthians tomar gol, a não ser quando o Hugo Souza, uma vez ou outra, faz um milagre, porque faz tempo que isso também não acontece, tá? Então precisamos realmente nos reforçar urgentemente. Dorival conhece esses defeitos do Corinthians, conhece tudo que precisa ser melhorado e prometeu mudanças táticas. Então pode vir novidade por aí. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, se vocês concordam comigo ou não concordam. Porque agora vamos falar sobre possível racha no Corinthians, tá? E isso tem muito a ver também, esses rachas, com não só pelo que aconteceu com o Memphis, mas também como uma administração do Corinthians que não te passa respeito. Corintianeiro, o que tem a ver administradores com o futebolístico do Corinthians? Tem tudo a ver, porque não há cobranças. Hoje o Augusto Melo, ele está preocupado só em se manter no cargo do Corinthians até 2026 e poder concorrer futuras eleições do Corinthians, tá? Não na próxima, mas na outra. Então, a preocupação do Augusto Melo hoje é ele não ir preso, é ele ficar no cargo do Corinthians. É assunto para outro vídeo isso, tá, fiel? Não vou aqui ficar pontuando se é inocente ou culpado. Mas não tem administração, então você não tem cobrança. Cadê o Fabinho Soldado para chegar lá no vestiário e falar, senta todo mundo aí, quero conversar? Cadê o Augusto Melo bater o pé lá no vestiário e falar, galera, o que tá acontecendo? Por que o time tá assim? Então você não tem uma administração competente hoje. Os jogadores não vêem exemplo nas administrações hoje que administra o Corinthians. Nem na que está e nem na que está tentando entrar, porque foi 16 anos de escândalo na renovação e transparência. Então a situação política do Corinthians, ela é um câncer, na minha opinião. Ela é um câncer no clube, um câncer aí, um tumor maligno que existe no Corinthians, é essa administração. Infelizmente, desculpa usar a referência, mas eu quero dizer para vocês que é um problema grave que acontece hoje no Corinthians, tá? Então realmente precisamos melhorar muito nesta parte, tá, fiel? Sobre o racha no elenco, é lógico que existe um racha no elenco hoje no Corinthians. E existe também jogadores nervosos, porque o salário do Corinthians está atrasado, tá em dia, tá, fiel? Desculpa. Só que não é aquele em dia assim, chegou no dia 10, chegou no quinto dia útil, chegou o dia do pagamento do Corinthians, eu não sei se é quinto dia útil, se é o quarto, se é o terceiro, se é o segundo, se é o primeiro, se é o dia 10, só sei que o pagamento é feito, mas sim, uma semana depois o Corinthians vai lá e acerta o salário. Então tá em dia, mas os jogadores dificilmente recebem no mesmo dia. Algo que tá atrasado são os direitos de imagem, e isso sim você consegue gerar polêmica. Os jogadores ficam nervosos. Quem ama clube já fez, cansei de falar para vocês, somos nós corintianos. O jogador fica nervoso, o jogador começa a cobrar um outro. Isso vai criando rachas no elenco, tá? Então a primeira coisa que tem que acontecer, corintianeira, você está defendendo o Memphis? Não, mas não pode ter declarações polêmicas para a mídia usar isso contra. Igual o Hugo Souza veio aí numa entrevista e falando que a gente tem que mudar a chave, tem que mudar o chip, tem que mudar a forma de pensar, ego alto, referindo-se ao Memphis pela cavadinha que o Memphis errou. Isso vai criando racha. Se não existia uma inimizade entre Memphis e Hugo, acabou de existir ali, porque claramente foi declaração para o Memphis. O que acontece? O Memphis deu entrevista após o jogo Corinthians e Flamengo em que o Hugo tocou a bola no pé do Pedro? O Memphis deu entrevista? O Memphis falou, o ego tá muito alto, o Hugo devia ter dado um balão para frente? Onde ele entregou o gol pro Flamengo, achando a última bolacha do pacote, foi lá e tocou a bola no pé do Pedro. O Memphis veio a público e deu uma entrevista sobre o erro do Hugo Souza. O Memphis veio a público e deu entrevista sobre o gol que o Hugo Souza tentou cortar com a mão e tomou do Inter, só que o ataque lá funcionou, né? Aí a gente fez 4 gols. Mas o Memphis foi a público da entrevista? Não foi. Então são coisas que não podem acontecer. Não estou aqui blindando o Memphis porque ele foi imprudente, sim. Deveria perder a posição de cobrador oficial do Corinthians. Deixar o Yuri Alberto. Deixa eu bater? Não. Batedor agora é o Yuri Alberto. Dorival devia cobrar isso. Porque foi imprudente, tá? Foi imprudente, ponto. Mas não pode ter rachas no elenco, independente da imprudência do jogador. Ele tem que ser cobrado internamente pelos superiores, não por jogadores, para realmente não haver esse tipo de racha no elenco do Corinthians. Porque um racha no elenco faz um time afundar, tá, fiel?
Um racha no elenco derruba treinador se o jogador quiser, um racha no elenco dá divergências, um racha no elenco faz time cair, um racha no elenco faz o time não jogar bem. E o Dorival tem esse dom de unir vestiário, de unir jogadores, e é isso que esperamos para o time do Corinthians. Então essas briguinhas bobas que acontecem, essas entrevistas nas entrelinhas para servir para um jogador ou para o outro, isso tem que acabar. Como que isso acaba? Cadê o capitão do time do Corinthians? Cadê o Fabinho Soldado? Cadê o Augusto Melo? Cadê o professor Dorival Júnior? Desculpa, é muito cedo para cobrar, mas no Corinthians não tem essa. Tem que reunir os jogadores, fazer uma reunião e falar: eu não quero entrevistas dando indiretas para jogador. Não quero entrevistas criando esses rachas desnecessários, criando essas briguinhas desnecessárias. Isso só afunda o time, isso só complica a situação do Corinthians, tá? Pelo menos é meu ponto de vista, quero saber sua opinião. Não saia daí, porque tem muita informação ainda para vocês neste vídeo. Peço humildemente para vocês não esquecer, fiel, deixa o like aí pro corintianeiro, que é de grande importância para essa plataforma espalhar nossos vídeos. Mas só faça isso se eu merecer. Se eu merecer, não precisa, espero em uma outra oportunidade, um outro vídeo ganhar a sua confiança. Certo, fiel? Então vamos seguir aqui porque tem muitas informações para trazer para vocês, tá? Principalmente, fiel, a informação que eu tenho para trazer para vocês aqui é sobre uma contratação inesperada do Corinthians, tá? Pelo menos não contratou ainda, mas existem conversas para que isso possa acontecer. Corintianeiro, nos explique qual contratação é essa. O Corinthians entrou em negociação para ter por empréstimo até o final de 2026 o atacante Wesley do Al Nassr. É isso mesmo, tá, fiel? Isso mesmo. O Corinthians tenta a contratação por empréstimo do Wesley, que hoje está no Al Nassr, tem contrato até 2028 e o Corinthians pode aí contratar o jogador por empréstimo apenas por um salário aí insignificativo, né? Que não vai mexer nas estruturas do clube, não vai fazer o Corinthians ficar nem mais pobre nem mais rico. E eu posso falar uma verdade para vocês, que eu tenho certeza que vai contra a sua opinião. Eu vejo com bons olhos um empréstimo do Wesley. Ah, corintianeiro, você tá ficando louco? O Wesley saiu, não tava jogando nada, fiel. O Wesley era um jogador que jogava de uma forma com falta de inteligência. Mas no mano a mano era muito difícil para o Wesley, tá? E quando ele entrava no segundo tempo, ele fazia uma baguncinha na zaga do adversário, sim. Então o Wesley é um cara que quebra linhas, é um cara de mano a mano, é um cara que, na minha opinião, que por um empréstimo, cara, não vai afetar o Corinthians em nada. Eu acho que é um empréstimo muito bem visto, na minha opinião. Não vai ser a solução dos nossos problemas. O Wesley não vai chegar, pronto, chegou o cara que nós precisávamos, agora a gente vai arrebentar. Não, mas o Wesley, vou ser bem sincero para vocês, tem jogos aí que o Coronado não joga bosta nenhuma, que o Romero não faz, não estou criticando o Romero é de extrema importância para esse time, que o Romero não joga nada. Vocês vão falar para mim que o Wesley joga menos bola que o Hector Hernandes? Então, na minha opinião, o Wesley é um ponta hoje que o Corinthians precisa, um ponta de velocidade, já que perdemos o Mosquito, grande Mosquito, né? Já que o Giovani não faz parte mais do elenco do Corinthians, eu acho o Wesley aí uma boa opção para o Corinthians aí, para o setor do ataque, pelo menos para entrar no segundo tempo, pôr um fogo no jogo, explorar uma velocidade, já que o senhor Thales Magno, depois que foi contratado, esqueceu de jogar bola. Ele rebentou no Corinthians no início, foi contestado se não poderia ser até titular desse time. O Corinthians fez isso aqui para conseguir comprar o jogador, para contratar o atleta, deve ainda dinheiro para o seu ex-clube, e aí o cara, de repente, do nada, foi só ser contratado, parece que é uma praga, né? Foi só ser contratado que o jogador esqueceu como é jogar bola. Afinal, o Corinthians está cheio de jogadores esquecendo de como jogar bola. E realmente o Thales Magno hoje não é aquele jogador mais que nem pode sonhar com titularidade hoje. E todos os jogos que está entrando está deixando a desejar e deixando a desejar muito. Então eu vejo o Wesley sim como uma boa contratação. Não é a solução dos problemas, mas já que não vai afetar o Corinthians financeiramente, por que não? Pelo menos é a opinião minha, pelo menos é a que eu penso. O Corinthians conversa com o Al Nassr, tá, fiel? Não estou dizendo que está fechado. O Corinthians conversa com o Al Nassr, já que o jogador tem empréstimo, tem contrato até 2028 com o clube árabe. Pode ser, e o Corinthians e o Al Nassr têm uma boa relação, tá? Então pode ser que o Corinthians consiga esse empréstimo aí para pagar salários para o Wesley. Certo, fiel? Estamos combinados. Então, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Gostaria de pedir humildemente para você, de novo, não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal,
Meu muito obrigado por tudo mesmo. Amanhã, meio-dia, estamos aqui de volta com mais informações e novidades atualizadas do Corinthians. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!